Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, não se esqueça de curtir, de se inscrever e deixar um comentário aí pra fortalecer a gente. Demorou? Tamo juntão. Vamos. Vamos lá, o Herói da Shonen Jump, um vídeo dos Pássaro Chapéu de Palha. Um abraço pro Derek e um abraço pro Lip. Pra gente entender o impacto de One Piece e a verdadeira importância que ele tem pra Shonen Jump, a gente precisa saber qual... Lembrando bem do começo, eu já falei isso aqui muito tempo atrás, muito tempo atrás, porque eu tenho quase certeza que isso aqui foi um vídeo que eles fizeram em cima de uma postagem que foi feita pelo Pio e que foi, ou então pelo Analyst, né, pelo Léo, um abraço pro Léo também. Mas eu falo isso daqui há muito tempo, isso aqui eu falo, porra, puta que pariu. Qual foi o contexto que a obra nasceu? E, obviamente, o cenário da época. Entre os anos... Inclusive, a edição deles é maravilhosa. Um salve pro Alan, acho que o Alan Siqueira, que é o editor de Chapéu de Palha. É espetacular. Maravilhoso. 60 e 90, vimos uma grande expansão do mercado editorial japonês, com as revistas de mangá se tornando uma febre nacional. O ápice dela aconteceu justamente entre 1994 e 1998, quando quase todas as revistas alcançaram um número gigantesco de vendas. Em 1994, a Weekly Shonen Jump atingiu 6,2 milhões de cópias em circulação. Perfeito, e em 1998, a Shonen Magazine alcançou 4,3 milhões. A rivalidade entre essas nunca mais chegaram a esses pontos. Hoje a Jump vende mais ou menos 1 milhão de cópias, e olhe lá, e a Shonen Magazine vende muito menos do que isso. As duas revistas é algo muito importante de se ter em mente. Esse gráfico que você está vendo aí mostra o lucro das editoras durante o período de 1996 até 2022. Do seu início até o ano de 2013, houve uma constante redução em suas vendas. Como que você faz isso daqui? Como que você faz uma edição que a setinha vai descendo para onde você quer? A única coisa que eu consigo imaginar é o seguinte: num segundo você põe ela aqui, no outro segundo você põe ela aqui, no outro segundo você põe ela aqui, no outro segundo você põe ela aqui. É assim que eu sei fazer. Funciona? Funciona? Vai ficar bom? Não. Se alguém souber como fazer de uma forma melhor, me fale. Eu quero aprender. Com um aumento apenas a partir do ano de 2014, quando foi introduzida a mídia digital. Desse modo, entendemos que a partir de 1996, que foi o pico do mercado de mangás, a situação de todas as editoras começou a piorar, juntamente com a economia japonesa que parou de crescer. Perfeito. Tem um ditado que diz o seguinte: o Japão está nos anos 2000 desde 1980. São mais de 30 anos de estagnação econômica, com juros sendo segurados artificialmente, enfim, muito difícil. A partir da virada do milênio, o país começou a enfrentar uma crise de estagnação e alguns setores, como o editorial, experimentaram uma evidente queda. A crise da Weekly Shonen Jump. É nesse contexto de desequilíbrio econômico e social que a Weekly Shonen Jump também entra na maior crise de sua história, com o encerramento de Yu Yu Hakusho em 1994, Dragon Ball em 95 e Slam Dunk em 96, a revista perde todos os seus principais mangás. Em um intervalo de 4 anos, sai de 6,2 milhões de cópias em circulação semanal para 3,6 milhões. É aqui, metade, né? Com a conclusão dessas 3 lendárias séries, que temos o encerramento da Era de Ouro da Shonen Jump. Isso. Restaram na revista somente 2 mangás no top 20 mais eles vão mencionar isso mesmo? vendidos no mercado. Rurouni Kenshin, uma... Rurouni Kenshin, vocês sabem qual é o meu problema com este cidadão, com Nobuhiro Atsuki. Se vocês repararem, toda vez que eu me refiro ao nome de um mangaka, seja Eiichiro Oda, seja Akutami Gege, seja Horikoshi Kohei, seja Yuki Tabata, seja qualquer um, eu sempre adiciono o sufixo sensei. Por quê? Porque é uma questão de respeito. Eu não faço isso com 2 mangakas e apenas 2. Nobuhiro Atsuki é um deles. Tá? E o outro, que ele é o autor de Samurai X, e o outro é Mitsutoshi Mabukuro. Por que eu não faço isso? Porque os dois já foram acusados e presos por pedofilia. Ok? Simples assim. Não tem passagem de pano, não tem porra nenhuma. O de Toriko, sim, o de Toriko. Maior sucesso. Inclusive o de Toriko teve o seu mangá cancelado mais ou menos nessa época, justamente por causa disso. Do período, e Sexy Commando Gaiden, um novato promissor que talvez você nem conheça.
Essa era a Deveria, que é situação muito da bom. Shonen Jump após o fim dos seus 3 maiores pilares, seus 3 maiores heróis. Essa crise levou à demissão do Não existia o termo pilar aqui, não existia o termo Big Tree aqui, não existia nada disso. Não existia. Estamos falando de Rurouni Kenshin. editor-chefe precedente e a entrada do lendário e questionável Kazuhiko Torishima. Torishima é God, Deus. Sem este homem, vocês não estariam aqui. O Big Tree foi cunhado onde? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Uma figura polêmica que, como você vai ver, foi essencial para o renascimento da revista ao lado de One Piece. Essa mudança editorial é cheia de politicagem interna, e o Torishima também tem parte na demissão desse antigo editor-chefe. Mas essa informação não é útil para essa análise atual. O que importa é que ele iniciou uma grande onda de contratações e revisões no departamento editorial, que levaram a uma reforma necessária para salvar a revista da crise. Em 1996, Torishima lançou Yu-Gi-Oh! E Hoshin Eng, 2 obras promissoras, mas que não foram suficientes nem para compensar o encerramento de Dragon Quest Eu mencionei isso aqui pra vocês hoje, não mencionei? e Rokudenashi Blues. Quem dirá então Rokudenashi. compensar os 3 grandes pilares? A revista rival, contudo, estava mais preparada para enfrentar essa crise. No mesmo período de 1994 até 98, a Shonen Magazine viu suas vendas semanais subirem de 3,7 milhões para 4,2 Porque milhões, não tinha nenhuma ignorando a crise série que boa na afetava Jump. todas as outras revistas. Por quê? Perdendo a liderança do mercado para rival, com uma line-up que praticamente só tinha Rurouni Kenshin de sucesso, e com vendas caindo rapidamente, a Weekly Shonen Jump não tinha um verdadeiro Fez besteira, pilar cometeu para um crime, sustentar sua diferente. hegemonia no Um mercado. crime. O cenário era de desespero. Mas é aí que em 1997, um mangá surge Em 1997, que os japoneses e os fãs de mangás ficam de joelhos e fazem uma oração para Deus. E Deus responde. E Deus envia o Messias. para salvar E a revista palavra? e se tornar o alicerce mais longínquo de sua história. A obra escrita quê? e desenhada por Eiichiro Oda, O Messias. One Piece. E aqui Olha que está a sua Bíblia, O a editor-chefe palavra do Torishima, Deus do Sol. responsável por Amém. Dr. Slump, Dragon Quest e Dragon Ball, já Sim. havia recusado o projeto de série do Oda 3 vezes, mandando ele Ele é um refazer insano, os não. primeiros capítulos. Muitos acreditam que ele Não. tenha sido cruel com o Oda devido Esse é Shiroda. a essas rejeições. Não. Não. Torishima Dragon Ball. Kazuhiko Torishima não é apenas um editor-chefe genial. Não. Sim, whatever. Este homem também foi o editor responsável por Dr. Slump e depois por Dragon Ball. Akira Toriyama odiava ele com todas as forças. Ele era tão cuzão e tão chato que Akira Toriyama transformou ele no vilão da série. Sim, e ele falou, perfeito. Faça. Tá interessante, tá bom, façamos. Afinal, a primeira obra de sucesso de Akira Toriyama, não foi Dragon Ball, foi Dr. Slump. E este mesmo homem, este mesmíssimo homem, chegou e falou para um moleque que na época tinha 17 ou 18 ou 19 anos, eu não lembro, você não é tão bom assim. E esse moleque falou, você sabe com o que você está falando? Aí ele, não, mas você sabe com o que eu estou falando? Eu fiz Dr. Slump, fiz Dragon Ball, quem é você? Ele, me aguarde. E nós sabemos, afinal o resto é história. Não é mesmo? Mas a verdade é que elas foram cruciais para que a obra se tornasse o que conhecemos hoje. A série evoluiu de Romance Dawn para o que conhecemos hoje como One Piece. O Naquela maior época, o Oda só tinha mangaka de 22 todos os anos, era um tempos. novato.
Com 45, Torishima já era um editor experiente Deus. e sabia das necessidades para uma obra. Esse cara foi editor de Dr. Slump, esse cara foi editor de Dragon Ball, ele era editor-chefe da fucking Shonen Jump. É insano, não há como... Tem gente que questiona se o Torishima era cuzão, ele é bom. Ele era e é genial. Ele é genial. Entendeu? E este homem disse não para Eiichiro Oda. Ele é insano? Talvez. Mas ele estava certo. Às vezes, a melhor coisa que pode acontecer na sua vida é você levar um não. Por quê? Porque quando o sim vier, ele vai ser muito mais significativo. Acreditem, já aconteceu comigo. Várias vezes. Mas vocês talvez sejam jovens demais. Estrear bem, mas ele nunca realmente Park levou uns acreditou 40 que não, eu One não Piece sabia se disso. tornaria uma história de sucesso dentro da revista. Muito menos que se tornaria o mangá mais vendido de todos os tempos, com mais de 500 milhões de 530. cópias. A verdade No momento deste é que vídeo. Torishima não estava tão confiante na estreia de One Piece na revista, Porque ele mas tava ele vendo, também né, a não situação podia de mais todos os outros. rejeitar a série. O Oda tinha feito tudo direito, alterado os capítulos o suficiente para que o começo de One Piece alcançasse os requisitos de qualidade exigidos por Torishima. E então, nem o mais experiente e lendário editor seria capaz de prever o que aconteceria. Exato. One Piece foi serializado e, no sentido contrário a todas as expectativas, a série imediatamente teve uma excelente recepção, algo muito fora da curva e na contramão de toda a indústria. Já no capítulo 10, One Piece tinha popularidade para estar em primeiro lugar na Toque, que para quem não... Será que isso é verdade? Vamos ver. Vamos ver. Como assim, Roberto? Tem um site que se chama Comic Vine, que mostra as toques de todas as edições da Shonen Jump, todas até um determinado ano, inclusive as de 1097, que é a que a gente quer. Não é possível isso, Roberto. É possível. E a gente vai ver agora. Shonen Jump número 34 de 1997. Foi quando One Piece estreou. Esta revista custa uma fortuna. E vocês lembram que eu mencionei o Mitsutoshi Shimabukuro? Aqui está. Ele fazia um mangá chamado Sekimatsu Leader Den Takeshi, que foi cancelado, embora fosse muito bem, tá? Na Jump, ok? Eu tô certo isso? 458? É isso aqui, beleza. Nós precisamos achar o capítulo 8 de One Piece. Pode ver que ele já recebia muitas páginas coloridas e tal. Qual é o capítulo de One Piece? One Piece capítulo 33. Ué, não, tem coisa errada aqui. Esse é o capítulo 1, não é? É isso, nova serialização. Capítulo 1, eu não tô maluco? Por quê? Porque eu tenho essa revista. Custou uma pequena fortuna, mas eu tenho ela. Você um dia vai mostrar pra gente? Não. Nem a pau. Por quê? Porque a luz zoa ela é muito antiga. Se eu conseguir uma em qualidade um pouco pior, eu compro e mostro pra vocês. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, Bastard também tá aqui, tá? Então, One Piece, capítulo Sakaba no Iken. Capítulo 10. Ué. Capítulo 9. 11. Ué, tem coisa errada aqui, porra. Pera aí. Tô contando errado, não tô vendo a numeração. One Piece... Essa aqui não era ranqueado, capítulo 7. É no próximo. Foi nesse aqui o primeiro. Exatamente. O capítulo onde a Nami apareceu pela primeira vez foi o primeiro capítulo que o One Piece foi ranqueado na Toque, né? Porque eles só são ranqueados a partir do 8º capítulo, se não me falha a memória, tá? Eu vou explicar o que eu tô falando. Vamos lá. Nesta edição da Shonen Jump, tá? Que é a número 42 de 1997, com Ice, que é um mangá famoso também, tem um anime, se eu não me engano disso. O capítulo de One Piece que foi serializado foi o capítulo 8, que é Nami Toujo. A gente reagiu aqui em live, que é a Nami aparece, tá? Tá aqui, o capítulo 8. Só que, ó, vamos ver as outras séries, ó. A Ice não é ranqueada porque é a capa. Essa aqui tem página colorida. Teve página colorida, não é ranqueado, tá? Cool Rental Body não é ranqueado. Rurouni Kenshin, não sei se isso aqui foi ranqueado ou não, tenho que ver. Acho que não. Acho que ficou em primeiro. Sekimatsu Leader Den Takeshi. Olha como são as coisas.
Quando vai ter análise do volume 4? Assim que eu me recuperar, eu volto, tá? A arte do Masakazu Katsura é o autor de Aiz, exatamente. E olha como são as coisas. Foi exatamente aqui que a gente teve Rurouni Kenshin em primeiro e Sektimatsu Líder Den Takeshi em segundo. Exatamente os dois autores, né, que se envolveram em pedofilia. Aiz não foi ranqueado e depois One Piece, tá? Então, eu acho que essas séries aqui não foram ranqueadas, eu não sei porquê, tem que ver. E o One Piece ficou em primeiro pelo que o Lipe falou, mas eu não tenho certeza, eu acho que não. Tá aqui. Vamos ver na próxima, que é a edição 1466, se o One Piece ficou realmente em primeiro, que é essa aqui. Vamos ver. Jigoku Sensei Noob era capa, né? Não é ranqueado. Sekimatsu Líder Den Takeshi, Rurouni Kenshin e One Piece. Machonona, né? A mulher diabólica, né? Enfim. Ok? Travou na hora que você respondeu. Eu repito. Provavelmente na semana que vem é assim que eu me recuperar, tá bom? Se eu me recuperar, mas acho que sim. Show! Então é isso. Muito provavelmente ele está se referindo ao capítulo 8 ou ao capítulo 9. Tá? Vamos voltar para o vídeo. Não sabe, é basicamente uma classificação de importância / popularidade de todos os mangás da revista, que considera diversos aspectos. Os que estão no topo são os mais queridos pelo público, e aqueles no fundo acabam sendo cancelados. Exatamente. Um mangá tão recente figurar nessa posição naquela época era um raio de esperança irrompendo através do departamento editorial. Além disso, One Piece no 12º capítulo já tinha ganhado a capa da revista, mostrando que sua recepção tinha sido tão grande que valia a pena colocar a obra no patamar de Rurouni Kenshin. Na época, o único pilar... Lembrando que Rurouni Kenshin foi a obra em que Oda Sensei trabalhou, ok? Da Weekly Shonen Jump e história que Eiichiro Oda foi assistente. Nesse momento, ele se igualava ao seu mestre e ainda o superaria por muito. Mas não é só isso. As vendas do primeiro volume de One Piece também foram incríveis. 300 mil cópias impressas imediatamente que se esgotaram muito rápido. O começo de One Piece é algo muito raro dentro do mercado editorial. Torishima logo percebeu que a obra estava seguindo no começo um caminho muito parecido com antigos pilares da revista, como Slandunk, Rurouni Kenshin, Dr. Slump e Hokuto no Ken. No cenário não aquecido que o mercado se apresentava, o que One Piece estava fazendo era ainda mais espetacular que essas obras. Torishima reconheceu isso e entendeu que, diferente de sua percepção inicial, ele tinha que apostar na série. Os mangás lançados em 1995 e 96, com exceção de Hoshin Eng, não estavam indo muito bem. Yu-Gi-Oh!, que tinha começado com bons resultados, passava por uma crise de identidade, acredite se quiser, mas ele ainda não havia se definido como um mangá de cartas. Exatamente. O Yu-Gi-Oh!, pra quem não sabe, ele não começou assim. Ele tinha vários jogos e só depois ele se transformaria num jogo de cartas. Se vocês assistirem a primeira temporada do anime, vocês vão ver isso. A segunda temporada do anime já é a parte que ele usa os jogos de carta mesmo e tal. A temporada 0, né? Realmente, é melhor chamar temporada 0. Mas no passado era a temporada 1. E tava perdendo leitores. O autor de Sexy Commando Gaiden, que entrava no top 20 de mangás mais vendidos mesmo sem ter um anime, ficou doente e teve que abandonar a série. E o autor de Makuhari, outra boa série da época, brigou com metade da equipe editorial, o que levou ao cancelamento de sua obra. E é no meio dessa crise, dessa noite escura, logo após a Era de Ouro terminar, que One Piece brilha como o sol, conquistando seu sucesso e trazendo o dourado esquecido pela revista. Torishima viu no sucesso explosivo da obra a única alternativa, repito, a única alternativa para salvar a revista da queda de vendas. Mas ao mesmo tempo que era a única, na minha humilde opinião, era a melhor que ele poderia ter. Afinal, estamos falando de One Piece. A Era do Renascimento. É assim que, orientada pelo sucesso de Eiichiro Oda e One Piece, se inicia o que eu chamo de a Era do Renascimento. Torishima começou a reestruturar toda a revista ao redor da história de maior sucesso, dando constantes capas para a obra, além de um anime produzido pela Toei, que por mais que tenha muito meme relacionado à sua qualidade, era o maior estúdio dos anos 90. Continua sendo o maior, tá? De longe, disparado. Junto com a também lendária obra de Shiryu Togashi Hunter x Hunter e ao lado do gigante Shinichiro Rookies, ambos lançados no começo de 1998, One Piece conseguiu fazer a revista parar de ter uma queda em vendas após muitos anos, como você pode ver nessa imagem. Em azul, temos a Shonen Jump, em vermelho, a sua grande rival Shonen Magazine, e em verde, a terceira na disputa, Shonen Sunday. Com a ascensão de One Piece, a Weekly Shonen Jump finalmente voltava a ser a rainha de todas as revistas do Japão. One Piece não ajudou só na estabilização da revista em termos comerciais, mas também influenciou as obras seguintes. Os editores da Jump, juntamente com o editor-chefe Torishima, começaram a estudar a obra do Oda para entender como criar uma história de sucesso, como revelado pelo editor de Naruto, Yahagi. Ele disse que analisava One Piece para ver como transformar Naruto em uma obra de sucesso. Aí o fandom de Naruto vai pro caralho vendo isso aqui. Aí acabou tudo.
Esqueça tudo. Isso serviu para todas as séries de batalhas lançadas após One Piece. A verdade é que a obra de Eiichiro Oda era e ainda é a estrela que guia a Jump. Entre 1998 e 2003, One Piece continuou sua expansão por todo o território japonês. Cansei de Quanto mais a falar história se isso tornava e eu complexa fui e emocionante, os arcos de ridicularizado. Alabasta e Cansei Skypiea, de mais as falar vendas de isso. One Piece aumentavam. E assim, a Weekly Shonen Cansei de Jump falar respirava. O ápice chegou justamente em 2002, quando a série bateu o recorde de maior tiragem de volume da história, com 2,6 milhões de cópias do 24º volume, superando assim o também lendário Slam Dunk, o meu mangá de esporte favorito, inclusive, de Takehiko Inoue. É nesse momento que One Piece não se mostra ao Japão apenas como um grande sucesso, mas sim como o maior de todos. E é nesse mesmo ano que a Weekly Shonen Jump também volta a liderar o Não mercado. existe Nos anos humildade seguintes, quando One você Piece está no manteve a topo. sua importância, e graças ao arco de Marineford, expandiu seu recorde até atingir 4 milhões de Você é tiragens Deus. com o volume 65, lá em 2012. A maior tiragem do mercado de todos os tempos até hoje. Nesse mesmo ano, a quantidade de vendas de One Piece é absolutamente anormal em comparação aos outros mangás. A série chega à marca de quase 38 milhões de cópias em circulação. Esse gráfico mostra a evolução da série e sua estabilização no topo até chegar ao ápice em 2012. É um fenômeno acima de todos, por muito. A obra vendeu 5 vezes mais que Naruto, outro talento ímpar dessa geração, e um total maior que todas as outras 7 obras melhores ranqueadas somadas. E só pra deixar isso claro, esses comparativos feitos não são com o intuito de confrontar as séries mencionadas ou entrar na questão de mérito qualitativo, muito pelo contrário. Eu faço isso sim. Todas elas têm méritos absurdos de chegarem onde chegaram, suas qualidades únicas e suas devidas importâncias tanto em cenário nacional como mundial. Os números mostrados são fatos, e eles nos Mesmo ajudam a assim, entender a One Piece proporção de One Piece é e o tamanho colossal que a obra inacreditavelmente atingiu. maior. É tão Os dados maior mostram que é a real bizarro. importância Porra, da história só do Oda ver. pra Shonen Jump e pra toda a indústria de animes e mangás. Pode Agora, chamar vamos o voltar um Narras, pouquinho. pode chamar os fãs de Da era do Naruto. Renascimento, É a a base verdade, do é um One Piece dado, não é essencial pra revista opinião. construir uma lineup que conseguisse Eu sobreviver não aos tô anos 2000, humilhando. protagonizados por uma crise editorial ainda Não mais estou forte. humilhando ninguém. Aproveitando a nova porta São que One Piece abriu em dados, 97, fatos. uma nova leva com sucessos imensos surgiu na Shonen Jump. Hunter x Hunter em 98, assim como Shaman King, Naruto em 99, ao lado de The Prince of Tennis, Perfeito. Bleach já nos anos 2000. Essas fantásticas histórias norteadas por One Piece, o maior sucesso da época, ajudaram a revista a recuperar a liderança no mercado. A história de Eiichiro Oda foi o pilar principal de toda essa reconstrução, e através de todas as últimas E gerações, continua sendo. sempre esteve lá. Seja ao lado de Yu-Gi-Oh!, Jojo, The Prince of Tennis, Bleach, Hunter x Hunter, Shaman King, Death Note, Gintama, Kuroko no Basket, Black Clover, The Promised Neverland, Haikyuu, Boku no Hero, Jujutsu, Kimetsu no Yaiba, Chainsaw Man e tantos outros nomes. One Piece sempre teve presente como eixo que sustenta a revista, transcendendo as gerações. Agora, o que seria da Weekly Shonen Jump sem One Piece? É bem possível que ainda estaria viva, mas certamente não teria tido a estabilidade necessária para Não. reconstruir um lineup de qualidade que pudesse enfrentar a crise dos anos 2000 e 2010, dando a possibilidade da revista voltar a ser líder do mercado e se manter dessa forma. O rei dos piratas transformou a Jump novamente na rainha das revistas. O futuro da Shonen Jump. Até o momento a gente viu que após o final da era de ouro da Shonen Jump, a revista teve um novo amanhecer com a obra de Eiichiro Oda. Então entramos no último discurso. O que será da Weekly Shonen Jump sem One Piece? Eu sei que muitos leitores da obra tendem a avaliar o mercado como se fosse composto unicamente pela Weekly Shonen Jump. E a realidade é que essa base criada por One Piece nos anos 90 continua forte até hoje e permite sim que a revista tenha uma situação privilegiada em relação a qualquer outra ou plataforma online. Se no começo dos anos 2000 a Shonen Magazine tinha 104% das vendas da Weekly Shonen Jump, por isso vendia mais, hoje em 2024 vende apenas 28% da Shonen Jump. One Piece e as outras obras e As principais obras da Shonen Magazine hoje são Blue Lock, de longe disparada. Depois vem as continuações de Nanatsu no Taizai, de Fairy Tail, tem Hajime no Ippo ainda, mas as outras séries são muito menores, não se comparam. Blue Lock é gigantesco, obviamente. esmagaram completamente a concorrência. Assim, graças à história de Oda e à estabilidade criada na Era do Renascimento, a revista praticamente dominou por completo todas as rivais e continua dominando. A J Plus até lançou vários sucessos durante a pandemia. Spy Que é da Shueisha, então não é concorrente, né? Family, Kaiju número 8 e Dan Dan Dan. Mas assim que a pandemia acabou, seus números voltaram a ser mais baixos que os da Weekly Shonen Jump. Utilizando One Piece como base, a revista começou sua nova fase em junho desse ano com um novo editor-chefe, Saito, criando uma estrutura de trabalho inovadora e Não vantajosa gosto para os seus dele no mangá mangás. de Nanatsu, Esse ano, não. a revista aumentou o pagamento de manuscritos para autores novatos para 20 mil ienes por página, o dobro do valor de mercado para um autor iniciante em seu primeiro ano de contrato, com aumentos previstos para os anos seguintes. Saito também criou mecanismos de premiação para contratos exclusivos, além de parcerias com a Netflix e estimulada pelo sucesso do live action de One Piece. Os próximos 2 animes da revista, Perfeito. Blue Box e Sakamoto Days, também serão distribuídos por essa plataforma, mostrando como Blue One Piece Box criou já uma tá na fonte Netflix, espetacular para assista, Weekly muito Shonen bom. Jump até hoje, extrapolando todos os recordes em diferentes mídias. Assim, com salários exclusivos, salários altos 2 vezes acima do mercado e ainda por cima com o nome que a revista carrega, é bem provável que o pós-One Piece garanta que a revista continue sendo líder do mercado mesmo após a série acabar, já que criou a base para continuar atraindo talentos e mais Que e mais vídeo talentos. excelente. Certamente, a revista A vai perder leitores, narrativa mas é mesmo que caia pela metade, fantástica. como provavelmente deve cair, ainda A vai vender edição é o dobro de fantástica, sua rival. tudo é muito Então é bom. muito provável que mesmo após o fim da série, a são Weekly Shonen youtuber Jump continue sendo profissional, líder por causa de uma obra publicada em 1997. É isso. O legado da história de Eiichiro Oda na Weekly Shonen Jump não vai acabar com o encerramento de sua história. Muito pelo contrário, é por causa de One Piece que a revista conseguiu criar uma base Nada sólida para de os anos Two Piece, 2000 e é por porra. causa de One Piece que a revista vai construir uma base sólida Você é para se campeão manter líder do do Best, mercado né? durante os Claro, anos de os caras são 2030, excelentes. lá quando a obra acabar. E será que vai surgir algo tão incrível, tão importante, tão fundamental como ela? Olha, é muito curioso como a história da obra One Piece é semelhante com a que vemos em suas páginas. O fim da era de ouro da Shonen Jump. O início, então, da grande era dos piratas. O surgimento daquele que, em meio a anos de trevas, mudou tudo e trouxe o amanhecer. Luffy é pro universo de One Piece o que One Piece é pra indústria de animes e mangás. Como será o mundo depois dele? Como será o mundo depois dessa obra? Não De sei. uma coisa eu tenho certeza. Tal como o chapéu de palha de Gold Roger Não foi parar sei. nas mãos de Vai Monk ser e de minha Luffy, vida sem o One legado Piece. de One Piece viverá pra sempre na Weekly Shonen Jump. Em algum momento, a renovação das eras vai acontecer, a renovação dessa era ocorrerá. Então, outra obra incrível surgirá pra herdar esse chapéu. Tudo isso graças a um garoto que simplesmente sonhava em publicar sua história. É realmente muito inspirador, né? Pensar em One Piece dessa forma, a ideia do Oda surgindo.
Enfim. Vou Meus ver, queridos, já esse foi o também vídeo, não- tá? Espero de não verdade que agora, você cara, aí tenha não gostado e aguento também percebido o essa tamanha situação. importância de One Piece, não só pra Weekly Shonen Jump, mas pra toda a indústria de mangás. Por fim, quero agradecer profundamente ao Leonardo Nicolin, o dono do site Analyze It, que é simplesmente a melhor plataforma pra você entender do mercado editorial de mangás. Eu realmente acompanho o trabalho dele desde 2016, ele pra mim é uma referência pra entender melhor sobre toda essa indústria. Então, ó, você deve estar vendo o site dele que atrás, é simplesmente sensacional, artigo pra caramba, e pra você entender melhor realmente do mercado editorial de mangás, cara, é um prato cheio, tá? É um prato cheio. Então, Léo, muito obrigado aí pela ajuda na pesquisa, no roteiro, no debate, achei muito legal que a gente conseguiu construir aqui, espero que o público É que também, tá você que duas tá vezes nesse mais momento, rápido tenha o gostado, vídeo. beleza? Bom, e vocês já sabem, qualquer sugestão que você tiver de vídeo, pode deixar aí nos comentários, Eu tá? botei Eu o vídeo adoro saber mais o que vocês querem ver rápido pra e também acabar. gosto de trazer algumas coisas surpresas, como por exemplo, esse vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Também deixa um comentário falando o que você achou. Eu achei muito legal trazer esse tipo de conteúdo. E se você quiser mais, mano, pede, tá? Pede que a gente aqui do canal Chapéu de Palha traz pra você, beleza? Então é isso, meus queridos. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. E a gente se vê sem sombra de dúvidas. Você sabe aonde? No próximo vídeo. É isso, galera. Valeu! Tá aí o vídeo do Pra gente Lipe. entender o impacto de One Piece. E a verdade... Tá aí o vídeo do Lipe, do Chapéu de Palha, eu vou mandar aí pra vocês verem. Eu vou comentar aqui, ó. Absolutamente sensacional. Realmente a maior referência para o mercado de mangás é o Léo. É o Parça Léo. Pronto, comentei. Tranquilos? Tá aqui provado, né, a importância de One Piece, não só o quão importante ele é para nós que somos fãs, mas para o editorial de mangás, para o mercado japonês como um todo e para as séries que vão vir no futuro, né? Então é muito importante que vocês não só entendam isso, mas que passem essa informação adiante. Porque muita gente acha que nós simplesmente somos fãs hardcore e que a gente quer passar por cima dos gostos dos outros, e não é o caso. É literalmente um fato, um dado. E eu falo isso há muitos anos. Eu falo isso há décadas, mas tudo bem.